Olá, tudo bem? Muito boa noite para todos. Como vocês estão, pessoal? Tudo certinho? Quanto tempo! Estava com saudade de estar aqui com vocês. Então, nessa noite de sexta-feira, aqui estamos para mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube, na Semana da Educação Inclusiva. Então, estamos aqui para trazer esse tema que tanto amamos, que tanto temos zelo, cuidado e muito carinho quando falamos. Então, nós estamos nessa noite, né, hoje, para mais um dia e o último dia da Semana da Educação Inclusiva. Então, queremos já agradecer você que esteve todos os dias aqui conosco. Quem que teve todo dia aqui? Quem teve, já deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Por favor, assim você vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, a alcançar mais pessoas, a gente transmitir a educação para todos e trazendo dicas práticas, principalmente para o público da educação, para os professores. Certo, gente? Então, eu sou a professora Luana Nascimento, sou professora, sou psicóloga. Quem não me conhece, escreve aqui, não conheço você. Quem já me conhece, gosta das minhas aulas, também escreve aqui, por favor, que a prof ama saber. Então, eu quero já de antemão me apresentar para quem não me conhece. Trabalho aqui na Psicom, sou uma das fundadoras aqui da Psicom. E, gente, estamos muito felizes porque alcançamos 10 mil inscritos. Sabe o que é isso? 10 mil inscritos. Então, fazem mais ou menos 8 anos que estamos aqui ao vivo no nosso canal, conversando com vocês, trazendo temáticas de autismo, de alfabetização, de inclusão, de educação inclusiva, de consciência fonológica, de psicologia, de gestão das emoções. Enfim, são inúmeros assuntos, inúmeros temas que a gente fala aqui no nosso canal e é uma alegria poder partilhar com vocês esse momento de julho, que é o mês do meu aniversário. Nós estamos com 10 mil inscritos e você pode nos ajudar a aumentar esse número. Sabe fazendo o quê? Compartilhando essa live. Então, eu vou te dar um minutinho para que você venha aqui nessa seta compartilhar e compartilhe com no mínimo 2 grupos de WhatsApp.
Compartilhe com o grupo de WhatsApp da sua escola, com o grupo de WhatsApp da sua família, das suas amigas, enfim. No mínimo é 2, mas não tem número máximo. Então, aproveita e faz isso enquanto eu me preparo para iniciar uma super aula. Nós vamos encerrar com chave de ouro a aula de hoje. Mas antes disso, eu espero que você me ajude compartilhando e daqui 1 minutinho eu volto. Certo, gente? Bora lá, gente. Voltei. Obrigada a você que curtiu, que compartilhou. Você que está entrando aqui nessa live pela primeira vez, que não nos conhece. Por favor, sinta-se à vontade, escreva seu nome aqui nos comentários. Nós temos pessoas de toda a região do Brasil e do mundo. Então, nós temos percorrido aí, durante esses 8 anos de canal do YouTube, nós temos percorrido aí o cantinho do Brasil, de todos os lados, transmitindo conhecimento, compartilhando experiências, crescendo juntos. Então, quero agradecer novamente você, porque hoje é a nossa primeira aula depois dos 10 mil inscritos. Então, eu quero agradecer vocês, agradecer a professora Jéssica, o professor Cândido, Tainá, Angélica, Aline, todo mundo, Vinícius, todos que já participaram aqui, que já estiveram ministrando alguma aula aqui no nosso canal do YouTube. Com certeza você faz parte disso, você faz parte dessa história. Então, para nós é uma alegria indescritível poder estar hoje comemorando, então, esse marco de 10 mil inscritos no nosso canal e rumo a 15 mil inscritos. Rumo a 15 mil. Será que a gente consegue? Eu dependo de você, você depende de nós, para que a gente possa crescer juntos. Então, se você dá o like, comentar aí, você já nos ajuda ao YouTube entender que está sendo um conteúdo bom, que está sendo relevante, que o pessoal está aproveitando. E assim eles vão também nos ajudando a espalhar para alcançar mais pessoas, certo? Gente, então bora lá, nós vamos hoje, né? Depois de uma semana intensa de conteúdo, de material teórico, de casos e aulas práticas. Agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre a inclusão do aluno atípico na escola. Ou seja, hoje a nossa aula é sobre inclusão na prática. Então, em aulas anteriores, nós já vimos alguns aspectos importantes, e na aula de hoje eu quero trazer um pouquinho sobre essa definição de inclusão. Porque quando a gente fala educação inclusiva, nós temos que entender que não é apenas um nome, mas é que é de fato o desejo de que a inclusão possa acontecer. E esse processo de garantir que todos os alunos, eles com ou sem deficiência tenham um acesso à educação de qualidade, é realmente um desafio. Então, a inclusão ela não é somente para aquele aluno que tem um CID, que tem um diagnóstico, mas a inclusão é para todos. E nós, enquanto profissionais da educação, temos que nos envolver em adaptar o ambiente escolar. Nós temos que nos envolver em atender às necessidades específicas dos nossos alunos, tá? Por quê? Para que a gente possa realmente ver esses benefícios da inclusão acontecendo na prática. Como assim, Prof. Luana? Para alunos com deficiência, tá? Qual seria o benefício da inclusão? Melhora no desempenho escolar, desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais e melhora na autoestima e autoconfiança. Ponto.
Porque não é apenas a gente ensinar, passar conteúdo, alcançar metas e objetivos do PI, que nós vamos falar um pouquinho. Então, não é apenas sobre isso, mas é sobre a gente, de fato, conseguir que esse aluno ele se sinta incluído no grupo, que ele se sinta parte pertencente do grupo e que ele veja os efeitos disso na sua vida, em forma de um avanço na autoestima, um avanço na autoconfiança. Então, é todo esse processo que vai fazer com que a inclusão realmente aconteça. E o meu aluno que ele não tem nenhum diagnóstico, que não tem nenhuma deficiência, eu vou fazer com que ele tenha benefícios também com a inclusão, pelo fato de sensibilizá-lo para a diversidade, pelo fato de mostrar para ele o novo, o diferente e que o diferente é normal. Eu desenvolver empatia e respeito com esse aluno. Eu melhorar para a preparação dele para a vida em sociedade, certo? Então, gente, eu gostaria de que vocês entendessem que a inclusão, né, na prática, ela é um dever de todos, certo? Mas não é sempre assim que acontece. Por que não é sempre assim que acontece, gente? Porque o que vocês acham? A prof deixou vocês pensarem um pouquinho. Sabe por quê? Porque nem todos os professores aceitam estar que nem aqui nós estamos, ao vivo, participando, estudando, entendendo mais sobre a temática, né? Então, quando a gente fala em inclusão, nós temos que primeiro celebrar a diversidade, agradecer por existir o diferente, mostrar as características individuais que contribuem para o grupo ficar mais forte e completo, tá? E aí eu pergunto para vocês, se vocês tivessem uma superpotência, vamos fazer uma dinâmica, tá? O nome dessa dinâmica vai ser Minha Superpotência Única. Como assim, prof? Se você tivesse uma superpotência e ela fosse única, qual seria? Qual seria a sua superpotência? Como essa superpotência poderia beneficiar ao seu redor ou ao mundo? Eu quero que vocês pensem por alguns segundos. Se você tivesse uma superpotência única, qual seria? Né? Eu quero que vocês pensem. E pensando agora nisso, qual a característica ou habilidade única que você possui? Todos nós temos características e temos habilidades. Temos pontos a melhorar? Sim. Mas eu quero que você pense em uma característica, uma habilidade única que você possui e que torna você especial. E que talvez você não costume compartilhar tanto, mas você tem. Você não precisa ser uma superpotência de filme, né? Você pode ser uma superpotência como professor, como educador e ter essa superpotência. Algo simples. Por exemplo, a minha superpotência, uma das que eu tenho, eu sou uma boa ouvinte. Eu tenho muita paciência. Eu sou criativa com soluções. De repente, você pode dizer, a minha risada é contagiante. Ou você pode dizer, Luana, eu consigo acalmar as pessoas. Ou, de repente, você que me escuta aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, eu sou muito organizada. Eu sou muito metódica. Então, eu quero que vocês digitem essas características aqui no nosso chat do YouTube. Digita as tuas características. Qual é a tua superpotência? Qual é a tua habilidade? Coloca aqui que a prof quer ver. Por favor, gente. Coloca aqui. Vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar? Vamos lá, pessoal. A prof vai dar um tempinho enquanto vocês pensam e vão colocando aí. Participem, tá? Coloquem aí. Eu vou até botar um videozinho rapidinho aqui, enquanto vocês vão colocando aí no chat. Qual é a superpotência de vocês? Qual é a habilidade que hoje você tem? Coloca aí no chat, a prof quer ver. Quero ver.
Gente, eu tô vendo aqui, tá começando a sair alguns textinhos, tá começando algumas frases. E a primeira reflexão que eu quero trazer para nós essa noite: como é difícil a gente se autoavaliar. Como é difícil a gente pensar qual é a minha superpotência, qual é a minha habilidade, o que, é que eu tenho de bom, né? Mas eu quero que, após a gente coletar essas respostas que eu estou lendo aqui, estou participando com vocês, que a gente possa ver que a diversidade de talentos e características que nós temos aqui mostra que cada um de vocês trouxe algo único para essa aula. Cada um de vocês que está aqui nessa aula trouxe uma característica para esse grupo. E é exatamente isso que é a inclusão. E o que a inclusão nos ensina? Que quando valorizamos e acolhemos todas as diferenças, sejam elas visíveis ou não, o grupo se torna mais rico, mais criativo, mais forte. E as nossas superpotências individuais, elas vão se somando e vão criando um ambiente onde todos vão se sentir à vontade para ser quem são, para contribuir da melhor forma possível. Então, eu quero encorajar vocês essa noite, dizendo que cada um de vocês é uma peça fundamental. Nunca subestimem o poder das suas características que são únicas. As características de vocês são únicas, certo? Então, eu quero agradecer você que participou, você que está entrando depois e vai escrever aqui, por favor, escreva, porque quando a gente escreve, a gente reflete, a gente pensa, a gente analisa. Então, por favor, escreva aqui no chat. Participa comigo, tá bom? Então, dito isso, a gente já viu que talvez a gente possa fazer isso lá na nossa sala de aula. Fazer uma dinâmica onde nossos alunos possam citar características e habilidades um dos outros, que eles possam começar a enxergar, que eles possam começar a ver que tem qualidade sim, que tem potencial sim, só que muitas vezes talvez não é dito, certo? E aí eu quero trazer para vocês aqui o que é, né? O que é um aluno atípico? Né? O que é um aluno atípico, gente? Na opinião de vocês, o que é um aluno atípico? O que vocês acham? Vão pensando comigo. Se a gente for ver na teoria da inclusão, um aluno atípico é aquele que vai apresentar um desenvolvimento diferente do padrão. Pelo menos foi isso que a gente viu aqui nas nossas aulas, certo? Então, um aluno atípico é aquele que vai apresentar um desenvolvimento diferente do padrão considerado típico ou esperado para a sua faixa etária. Então, é importante a gente ressaltar que o termo atípico busca ser mais abrangente e menos estigmatizante. Ou seja, antes a gente dizia que ele ali é doentinho. A gente não espero que você não tenha dito e nem eu disse. Aquele ali tem problema, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo. E aí foram sempre usados termos pejorativos e ofensivos. Então, quando a gente fala em diversidade, a gente está falando de algo atípico, que são formas de desenvolvimento e de aprendizagem diferentes. Então, não é um defeito, não é uma falha, é uma diferença. Então, quando a gente entende que o aluno típico, na perspectiva da inclusão, tá? Ele vai ser um aluno que vai ter uma diferença e não uma deficiência, tá? Então, a gente nunca pode olhar num sentido pejorativo da fala, num sentido ofensivo da fala, certo? Então, a gente tem que sempre pensar que, bom, a inclusão entende, então, que a diversidade é um valor e não um problema a ser corrigido. A gente acabou de ver isso na nossa dinâmica. Então, por favor, gente, que fique gravado isso. A inclusão a diversidade é um valor, não é um problema,
ok? Então, um aluno atípico, portanto, ele não é defeituoso, mas sim é alguém que possui características, um ritmo de desenvolvimento que foge à norma estatística. Então, ele é um aluno atípico porque ele tem diferente forma de aprendizagem. Então, essa atipicidade, ela vai se manifestar de diferentes formas e em diferentes áreas. Por exemplo, na área cognitiva, nós temos alunos com dificuldade de aprendizagem, nós temos aluno com dislexia, nós temos alunos com TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, nós temos alunos com altas habilidades e superdotação, certo? Então, nós temos multiformas de apresentação, que sim são atipicidade, que também pode ser acima da média, por exemplo. Nós temos também diferenças na área social e comunicativa, como o transtorno do espectro autista, TEA, alunos com dificuldade de interação social. Nós temos diferenças na área sensorial, hipersensibilidade ou hipossensibilidade, a estímulos, som, luzes, texturas. Nós temos diferenças na parte motora, na dificuldade de coordenação, de mobilidade. Nós temos diferenças na área emocional e comportamental, com transtorno positivo desafiador, o TOD, ou a ansiedade, ou a depressão, enfim. O nosso foco é na neurodiversidade, ou seja, que reconhece que cérebros diferentes funcionam de maneira diferente. E todas as diferenças são válidas e são inclusivas. Então, gente, qual é a importância da gente reconhecer a individualidade de cada aluno? Por que eu preciso conhecer a individualidade do meu aluno? Para quê? Para que eu possa evitar rótulos, evitar estereótipos, evitar que esse aluno seja humilhado. Eu preciso valorizar as potencialidades de cada aluno. Quando eu consigo fazer isso, um aluno atípico, devido ao seu perfil de desenvolvimento, ele pode apresentar necessidades educacionais especiais, que vão demandar de mais estratégias, de mais recursos, de uma adaptação pedagógica que seja diferenciada para ele. Isso vai exigir de mim isso, para que eu possa o quê? Aprender e desenvolver esse aluno de forma plena, tá? Então, assim, gente, muito importante. Isso não significa que eu vou isolar o meu aluno ou que eu vou simplificar o currículo dele de forma a limitar o potencial. Não, não, não. Eu vou fazer o quê? Eu vou flexibilizar a forma de ensinar, a forma de avaliar, garantindo um acesso ao conhecimento e uma participação ativa. Então, esse é o meu objetivo quando eu tenho que fazer adaptações escolares, tá? Então, na teoria, a inclusão, tá? O problema não está no aluno atípico, mas nas barreiras que o ambiente físico, que o ambiente pedagógico, que o ambiente atitudinal, ou seja, as atitudes das pessoas acabam impondo barreiras na forma de incluir, certo? Então, que a gente possa entender que um aluno atípico, vamos falar dos desafios daqui a pouquinho, que um aluno atípico, ele não é incapaz, tá? Ele não é incapaz de aprender se a escola não oferecer as condições necessárias de acessibilidade. Quais são as acessibilidades necessárias? Espaço adaptado, material diversificado, profissional capacitado, currículo flexível. Então, essas adaptações precisam acontecer. E o objetivo da escola inclusiva é remover essas barreiras, criando um ambiente acolhedor, um ambiente adaptado, para que todas as formas de aprender sejam valorizadas. Então, esse é o nosso objetivo, gente. Descobrir a forma que meu aluno aprende e adaptar o ambiente, adaptar o processo para que ele possa aprender cada vez mais e melhor. Obviamente, gente, que falar é fácil, mas na prática, o que a gente vai encontrar? Na prática, a gente vai encontrar muitos desafios. E quando eu falo muitos,
É muitos desafios, tá? A prof vai trazer alguns aqui, eu vou citar alguns aqui. Eu acredito que a maioria, se não todos, vocês já conheçam, mas é bom a gente trazer, porque aqui juntos somos mais fortes, não é mesmo? Então, assim, quais as barreiras que a gente encontra na inclusão? Preconceito e discriminação, falta de acessibilidade física, pedagógica e curricular, certo? Muitas vezes a gente tem o quê? Um despreparo dos profissionais. E eu digo mais, além do despreparo, nós temos profissionais que não gostariam de estar ali. Eles estão ali, mas eles não gostariam de estar ali. Eles não queriam estar ali. Então, tudo isso, gente, vai trazer sim um prejuízo no momento da inclusão, porque nós temos profissionais ali que não gostariam de estar adaptando o currículo, que não gostariam de estar facilitando no sentido de poder incluir, não de dificultar, né? Por quê? Porque eles não têm um preparo adequado, porque eles não entenderam ainda de fato o que é a inclusão, não viram importância nisso. Então, quanto é importante a gente falar sobre esse tema, a gente poder dizer, olha, nem todo mundo é obrigado a trabalhar com a inclusão, mas aqueles que trabalham, que possam fazer com zelo, que possam fazer com entrega, que possam fazer realmente desejando fazer, desejando estar ali. Porque vocês sabem, gente, que tudo que a gente faz colocando amor, uma pitadinha de amor, resolve tudo. Tudo que a gente faz colocando amor dá resultado. Tudo que a gente faz se dedicando dá resultado. Podem ter certeza disso, certo? E aí, prof, quais as estratégias que a gente pode usar então? Ali eu coloquei acho que 5. Promover a cultura da inclusão na escola, tá? Como assim, Luana? Promover a cultura da inclusão na escola. Como é que eu posso fazer isso na prática? Tá? Como é que a gente pode promover a cultura da inclusão na escola? Com que atitude que eu posso fazer isso? De que forma que eu posso fazer isso, prof? Gente, eu quero compartilhar com vocês aqui uma matéria da Nova Escola que traz 8 atitudes essenciais para uma educação inclusiva. Então, a prof quer mostrar aqui para vocês verem na prática como é possível. Como é que a gente faz isso? Você pode começar essa prática aí na sua escola, aí no seu ambiente escolar. Você pode começar fazendo a diferença, certo? Então, a prof quer mostrar aqui para vocês como a gente pode fazer isso na prática. Eu deixei separadinho aqui essa matéria, ó. 8 atitudes essenciais para a educação inclusiva. Primeiro, mudança de olhar para a temática. Vai fazer toda a diferença. Como é que a gente pode fazer isso, gente? Aqui nós temos um exemplo de uma professora, tá? Numa EMEI, numa escola municipal de educação infantil em São Paulo, que ela deu uma atenção para esse menino que tem deficiências múltiplas, né? Então é mais de uma deficiência. E ao longo da história da deficiência, gente, ela tinha um olhar muito assistencialista, de pena, de superproteção. Então, a primeira coisa é a gente tirar esse olhar do incapacitismo, né? De colocar limite, de colocar rótulos, né? Então, aqui nós temos algumas atitudes, eu quero ser rápida para a gente não tomar muito tempo, que diz que, primeiro, a gente tem que focar nas possibilidades, não nas limitações. Segundo, dar valor aos saberes e engajar a família. Terceiro, unir forças para incluir com mais qualidade. Quarto, acreditar que todos podem aprender. Quinto, oferecer variedade de materiais e atividades. Sexto, apostar na potência da linguagem e da arte. Daqui a pouco tu vai descobrir alunos muito talentosos. Sétimo, dar autonomia e valorizar o interesse dos alunos. E oitavo, estudar sempre e buscar apoio. Quem sabe se você começasse copiando essas frases que tem aqui e colando em cartazes na tua escola. Pede, claro, licença para o diretor, para a coordenadora, para a supervisora, mas de repente fixar em alguns pontos estratégicos da escola, da sala de professores, para que todos possam ver, para que todos possam olhar.
né? Então, aqui eu tenho alguns estudiosos atuais do assunto no Brasil, Maria Tereza Egler Montuan e outros, tá? Que eu não vou citar aqui, mas que trazem muitas dicas da inclusão, né? Na prática. E entender, que nem diz aqui o Rodrigo, o papel do educador é de igualar as oportunidades e diversificar as estratégias, pois existem múltiplos métodos de apresentar um conteúdo e fazer a mediação e engajar os estudantes. Então, o que, que acontece? Depende da gente ir atrás desses métodos, se esforçar para fazer acontecer, certo? Então, depende de nós, depende de mim e de você. E a gente já começou, né? A gente já começou, a gente está aqui, não é mesmo? A gente está aqui. Então, essas barreiras, tá? A gente consegue vencer. Fazendo o quê? Uma escola inclusiva na íntegra, tá? Ou seja, a escola inclusiva não vai apenas integrar o aluno atípico, colocar ele na mesma sala, mas ela vai incluir de fato. Ou seja, ela vai promover uma participação plena, ela vai desenvolver o potencial, ela vai fazer essa interação com os colegas, com o currículo, vai valorizar as contribuições desse aluno, vai estimular a empatia, o respeito, enfim, né? Em resumo, na teoria da inclusão, um aluno atípico ele é uma pessoa com uma forma de desenvolvimento neurológico ou psicomotor que se desvia da norma estatística. Ok. Só que nós vamos então usar isso para adaptar as atividades, a participação, a aprendizagem, o desenvolvimento. E aí a gente vai entender na prática o que é uma escola inclusiva, que valoriza a singularidade. Lembram do singular? Singular é um, né? Então, o singular é um. A gente fala de inclusão na singularidade e que vai refletir benefícios na pluralidade, né? No todo, tá? Então, para isso, eu preciso de professores engajados, eu preciso construir isso dentro do meu sistema social, dentro da comunidade, certo? Gente, primeira parte da aula concluída, tá? E eu quero perguntar para vocês o que vocês aprenderam hoje. E trazendo a frase da nossa querida Montuan, que eu mostrei para vocês antes, né? O que a gente aprendeu hoje, pessoal? O que é uma escola inclusiva de fato? É uma escola que se mobiliza, é uma escola que se mexe, é uma escola que não se conforma com preconceito, que não se conforma com a inacessibilidade das pessoas, que não se conforma com a cultura de julgamento, né? Então, isso é uma escola inclusiva. Uma escola inclusiva é aquela que faz a diferença dentro daquilo que ela pode fazer, dentro do tempo que ela tem, dentro das potencialidades que ela vive. Isso é uma escola inclusiva. E aqui eu trouxe uma frase da minha querida Mantuan, que fala que a inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Então, a inclusão é eu poder compartilhar a vida com pessoas diferentes de mim e eu poder adaptar ainda essas atividades. Olha que belezura, né? Gente, eu quero entrar agora com uma nova temática, mas antes disso, gente, eu quero apresentar um pouquinho para vocês as nossas formações. Então, você que está participando aqui do nosso curso da Semana da Educação Inclusiva, certo? A prof vai deixando as regrinhas enquanto eu vou falando. Você que está participando do nosso curso de Educação Inclusiva, tá? A Semana da Educação Inclusiva, você também pode e vai receber o nosso certificado. Mas o que eu preciso fazer para receber o certificado, Prof. Luana? Você precisa clicar ali, dar o ok na sua inscrição, tá? Se inscrevendo ali, você vai conseguir dar a sua presença. E aí, ao término da semana, acredito que na semana que vem, o pessoal já vai disponibilizar o seu certificado, conforme o professor Cândido falou, de 15 horas, certo? Quanto a isso, ok, tá bom? Beleza, prof. Mas você quer uma formação completa, com aulas conosco, individuais, falando sobre diversos temas, diversos temas na área da inclusão, e ainda ter um certificado e materiais completos
da inclusão, da adaptação escolar, você pode adquirir algum dos nossos cursos. Então, nós temos cursos, eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem já fizeram cursos com nós. Eu vou passar um pouquinho aqui algum dos cursos que nós temos, que são vários, mas nós estamos focando no curso da Educação Inclusiva, para quem participou da Semana da Educação Inclusiva. Então, você pode escolher um dos nossos cursos, clicando no link, falando com o nosso suporte e adquirindo por um valor simbólico, tá, gente? Já digo para vocês que o valor é menos do que um almoço, tá? E você vai estar adquirindo conhecimento, materiais e ainda recebendo um certificado válido pelo MEC, Ministério de Educação, que você pode apresentar depois para níveis de elevação de cargos, para concurso público, para até mesmo horas complementares da faculdade, se você ainda está fazendo. Então, nós temos vários cursos aqui, formações práticas inclusivas em sala de aula, formação em autismo, conhecer para incluir, formação em introdução à educação inclusiva, consciência fonológica, ferramentas para alfabetização, curso Psicologia e Aprendizagem, especialista em educação inclusiva, curso Alfabetização para crianças com autismo. Enfim, nós temos uma infinitude de cursos que eu não vou falar para vocês todos. E, com certeza, qualquer curso que você fizer conosco, você vai sair realizado e com aquele sentimento, meu Deus, valeu a pena. Olha, eu te garanto que todo mundo que faz cursos conosco volta para fazer mais, tá? Quem já fez e quiser dar algum depoimento aqui, fique à vontade, tá bom, gente? Então, a prof vai falar agora um pouquinho sobre o plano de ensino individualizado, tá? Então, a prof quer falar um pouquinho sobre o plano de ensino individualizado agora, nessa segunda parte da aula, tá? E eu quero que você possa participar comigo, né? Então, se você já fez algum plano de ensino individualizado, em cada região a gente pode ter um nome diferente, né? Mas se você já fez, se você sabe o que é, pode compartilhar aqui nos comentários, dá a tua opinião, participa com a prof, que isso é muito relevante, isso me ajuda muito, tá? Então, eu quero que você possa participar aqui também, dizendo, Luana, eu já fiz, eu nunca fiz, eu não sei como faz, eu preciso fazer na minha escola, eu quero que tu me ensine, me explique mais sobre isso, para que eu domine mais esse conteúdo. Então, assim, gente, como vocês quiserem, eu só quero que vocês participem aqui comigo, tá bom? Então, a prof vai colocar aqui, e eu quero que vocês possam interagir comigo aqui nesse momento, tá? Então, o que é o plano? Deixa eu ver se está aparecendo direitinho. Ótimo. Plano Educacional Individualizado, assim se diz, que é o PEI. Alguns lugares diz Plano de Ensino Individualizado, PEI. Outros pode ser um outro nome, tá? Mas o que é o PEI? O PEI é uma ferramenta pedagógica essencial no contexto da educação inclusiva. Por quê? Porque ele é um documento formal e dinâmico que serve para a gente planejar, organizar, acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem de um aluno com necessidade educacional específica. Então, o objetivo desse documento é garantir que o estudante ele vai ter acesso ao currículo, que ele vai desenvolver os potenciais dele ao máximo dentro de um ambiente escolar inclusivo, tá? Então, gente, eu não posso falar em inclusão se eu não fiz o PEI, tá? Então, o PEI, ele é parte do currículo. Não, o PEI não é um currículo à parte, tá? Então, ele é um plano de adaptação estratégica que vai flexibilizar o currículo regular para atender a singularidade de um determinado aluno. Lembra que a prof falou da singularidade? Então, o PEI ele vai vir para nos ajudar a adaptar essa singularidade. E ponto, tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, ele vai adaptar a singularidade do aluno. E é isso na prática. Certo, gente? Então, que vocês possam entender isso, que isso possa ser bem claro para vocês, tá? Que o PEI, ele é como se fosse um planejamento de sala de aula.
tá? Ele é um planejamento de sala de aula, só que eu vou adaptar, para que a prof já passou um pouquinho a mais, para o meu aluno, tá? Quem quer saber mais sobre o PEI, materiais, o curso, chama aqui no link que está fixado, chama a gente no nosso número também, WhatsApp, você deve ter 5137856577, 5137856577, certo? Então, o PEI, ele vai flexibilizar, ok? E ele vai reconhecer que nem todos aprendem da mesma forma, no mesmo ritmo, que existem barreiras, então eu identifiquei as barreiras e eu vou montar o meu PEI. O que o meu PEI deve ter, gente? O que deve ter um PEI, tá? O PEI, ele é baseado na lei, gente, tá? Na lei da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, de acordo com a lei, ele garante o quê? O atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência e preferencialmente na rede regular de ensino. Então, todos os alunos público-alvo da educação inclusiva, eles têm direito ao PEI, que é elaborado de forma conjunta com a escola e os profissionais que acompanham o aluno. Então, por isso a importância da equipe multidisciplinar, para que o professor, o regente, o professor da sala de atendimento educacional especializado ou sala de recursos, o psicólogo, todos que atendem essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, é importante que estejam todos em sintonia, todos juntos, tá, gente? Para que a gente possa alcançar o melhor rendimento possível na elaboração do plano educacional especializado, certo? Dito isso, gente, como é que é esse plano? Como que ele é estruturado na prática, tá? Então, ali eu vou colocar a identificação do aluno, que é os dados pessoais, as informações relevantes sobre o seu histórico de desenvolvimento e aprendizagem. Depois eu vou colocar a avaliação diagnóstica, que é um panorama das habilidades e dificuldades, dos interesses dele, das potencialidades dele. Então, o aluno com diversos comprometimentos, por exemplo. Nessa avaliação, eu vou avaliar a parte cognitiva, a parte social, a parte emocional, a parte motora, a parte da comunicação. Então, essa avaliação ela é contínua e ela é funcional. E sempre focada no aluno que consegue, né? No que o aluno consegue fazer e o que ele precisa desenvolver ainda, que ele ainda não consegue. E aí, dentro disso, gente, eu vou colocar os objetivos e as metas que eu tenho para esse aluno. Quais são os objetivos que eu tenho para ele? Quais as metas que eu tenho para ele? Meta clara, meta realista, de curto, de médio e de longo prazo. Então, são 3 tipos de meta, gente. De curto, de médio e de longo prazo, tá bom? Gente, quem tá chegando, tá preocupado ainda que não deu a sua presença, pode escrever seu nome no chat, clica ali no link, o pessoal vai estar recebendo você também, vai estar fazendo ali a sua presença, tá? Certificados, materiais, Luana, eu quero o curso completo. Luana, eu quero fazer a formação contigo. Clica ali, fala com o pessoal, tá? Adquire teu curso completo. Se precisar ter uma mentoria individualizada comigo, o pessoal vai marcar também contigo. Por favor, gente, não deixe de clicar ali e falar com o pessoal, mas continua assistindo a aula, tá? Não se perde ali nas conversas e me deixa sozinha, por favor. Gente, esse plano de ensino individualizado, ele tem que ter 3 tipos de metas. A meta de curto, de médio e de longo prazo, e que sejam metas alcançáveis e relevantes para o desenvolvimento do aluno. Então, esses objetivos eles devem ser específico, mensurável, atingível, relevante, com tempo determinado, tá? Eu preciso também colocar ali as estratégias e modelos de ensino. Então, descrever as abordagens que eu vou utilizar, os recursos, os materiais que eu preciso, se eu preciso de alguma tecnologia assistiva, eu preciso colocar tudo ali, tá? E ali também eu vou colocar como eu vou fazer essa adaptação curricular. Como que eu vou fazer essa adaptação? Se vai ser flexibilizado, como vai ser o aprendizado do aluno, sempre lembrando das particularidades desse aluno. Vou colocar também os recursos e os apoios que eu preciso, né? Quais os profissionais que vão me ajudar?
professor da sala de recurso, um monitor, o terapeuta ocupacional, o fono, o psicólogo, enfim, o que eu preciso, tanto de recurso humano, como também de recursos físicos. Quais recursos físicos que eu preciso para desenvolver os meus objetivos, certo? Se eu preciso de equipamento, se eu preciso de um serviço fora da escola, tá? Então, tudo isso eu vou precisar. Vou precisar colocar também os recursos que eu vou, ou melhor, os responsáveis que vão revisar o PEI, que é os professores, a equipe pedagógica, a família. Então, vai estar sempre todo mundo acompanhando esse PEI, tá? Certo, gente? Lembrando, gente, que tem lugares que tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado, tá? Que aí pode ser um termo diferente de outro estado, mas que tudo é com base na lei, tá? Tudo é com base na Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência e também na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, todos os documentos que a gente está fazendo e que eu estou citando aqui, eles são baseados na lei, tá, gente? Que fique bem claro isso. Então, ali eu vou colocar minhas estratégias, vou colocar as adaptações que eu vou fazer, o que eu vou precisar modificar nos conteúdos, quais os critérios que vou usar, como vai ser a forma de avaliação desse aluno. Então, isso é muito importante, estar descrito ali no material, certo, gente? E principalmente, gente, o apoio de todo mundo, né? E ali eu botei reunião regular para revisar e ajustar o plano conforme necessário. Então, assim, eu tenho um plano, mas eu vou adaptar ele se for necessário. Eu vou avaliar a situação ali que eu tenho e, diante disso, eu vou fazer as alterações que forem necessárias. Gente, então isso é muito importante a gente ter essa percepção que, se for necessário, em algum momento eu vou precisar avaliar, eu vou precisar retroceder, eu vou precisar incluir algum objetivo. Eu vou precisar incluir algum objetivo. Opa, que a minha página aqui tá. Deixa eu ver se a prof coloca de novo. Agora foi. Ótimo. Vou precisar incluir algum objetivo e tirar o outro, se for o caso. Então, tudo isso, gente, nós vamos avaliar junto, em equipe. Lembrem sempre, gente, que o trabalho sempre vai ser em equipe. Eu não trabalho sozinha. Eu não simplesmente fecho a minha sala, entro lá, eu e meus alunos, e é isso. Não. Sempre o trabalho vai ser em equipe. Sempre vai ser junto. Sempre vai ser compartilhado. Então, quanto mais pessoas tiver na minha rede de apoio, quanto mais pessoas poderem me ajudar a ver se eu estou fazendo certinho, se eu estou observando, se eu estou sendo detalhista, melhor ainda, tá? As avaliações, então, ali eu coloquei, gente, algumas sugestões que a gente pode utilizar na forma de avaliar o nosso aluno. Eu posso usar métodos de avaliação alternativa, um portfólio, uma observação, uma entrevista, até mesmo com a família, sempre com foco na avaliação do progresso e dos objetivos que eu relacionei. Lembra? Objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, eu vou sempre avaliar, verificando se eu estou alcançando ali os objetivos que eu citei. Se eu estou alcançando os objetivos, ótimo, tá? Bah, não estou alcançando os objetivos. Opa, o que eu preciso fazer para alcançar? O que eu preciso fazer de adaptações para mim conseguir alcançar, gente? Então, a gente sempre tem que fazer seguidamente essa autoanálise com a gente mesmo. Então, uma autoanálise que a gente faz com a gente mesmo, diante dos conteúdos e de tudo que eu planejei. Gente, é muito importante sempre a comunicação regular com os pais sobre o progresso e o desenvolvimento do aluno, com base no que eu fiz no meu plano de ensino individualizado, tá? Então, tem que incentivar a participação dos pais, eu tenho que pedir o apoio deles em casa. Se eu passei alguma atividade diferente, que essa criança, né, tenha a oportunidade de continuar exercitando em casa, eu preciso puxar isso, eu preciso pedir essa ajuda, eu preciso envolver a todos. Certo, gente?
E aí, com isso, eu vou vendo transições que vão acontecendo. E aí eu consigo reajustar o meu planejamento. Eu estou subindo de nível, eu estou alcançando mais resultados, então eu consigo ir ajustando e elevando isso, tá? Gente, é muito importante, nós temos sempre tudo isso documentado, tá? Então, assim, eu tenho meu PEI, mas eu preciso documentar tudo que eu estou fazendo. Eu preciso colocar isso escrito em algum lugar. Eu preciso ter o registro disso. Certo, gente? Então, tudo que vocês fazerem, seja uma pastinha no celular, seja uma pastinha física, mas tenha um registro de tudo que vocês estão fazendo, tá? Então, é muito importante eu dizer isso para vocês. Não confiem apenas na sua memória cerebral, mas tem a memória ali física, escrita, tem a memória com papel, tá? Não se conforme só em tentar gravar tudo na tua cabecinha, que talvez não vai dar certo, tá? Por favor. Então lembrem disso, tá? Anotem, registrem, guardem, retomem, lembrem, tá? Por favor, é importantíssimo, gente. Não confiem apenas no cérebro de vocês, tá bom? Uma frase que a gente gosta muito de usar, inclusive a Prof. Jéssica usa muito, né? Educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, essa é uma frase que a gente gosta bastante de usar. E eu vou deixar aqui como reflexão para nós enquanto eu vou tomar uma aguinha e a gente vai para a parte final da nossa aula de hoje. Então, ainda dá tempo de clicar no link, se inscrever no canal, deixar o teu like e a gente vai logo, logo para a última parte da nossa aula de hoje. Olá, gente querida, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Como está sendo a aula para vocês? Está sendo relevante? Vocês estão gostando? Está sendo importante? Compartilhe aqui com a prof, porque é muito importante, tá? A prof saber como vocês estão, saber como tá a aula, se alguma coisa está sendo importante aqui. Se alguma coisa está sendo relevante, está tendo valor para vocês, se vocês estão aprendendo. Então, isso vai nos motivando, gente, a caprichar, como diz o meu pai, caprichar cada vez mais, fazer sempre o melhor. Então, vocês sabem que o nosso intuito aqui sempre foi e é esse, né? Trazer a melhor qualidade possível para vocês, de material, de aula, de profissionais. Então, saiba que a gente se esforça, a gente estuda bastante para
poder promover uma aula para vocês de valor, uma aula relevante e que possa, uma aula que realmente possa fazer a diferença para vocês depois na sala de aula de vocês, no dia a dia de vocês, dentro da realidade que vocês têm particular no ambiente de vocês, na escola de vocês. Então, esse é o objetivo, certo? Bom, gente, então, eu quero mostrar aqui para vocês um modelo na prática de um plano de ensino individualizado, tá? Então, a prof quer trazer aqui para vocês um material, um modelinho que eu criei, tá? Deixa eu transmitir aqui, e que a gente vai olhar juntos, tá bom? Que é um modelo de plano de ensino individualizado, o PEI. Então, como que é esse modelinho? A prof vai ficar aqui no cantinho para ficar maior. Como é que é esse modelinho na prática, tá? Então, nós temos aqui um aluno, nós vamos botar o nome completo do aluno, a data de nascimento, a idade, ele tem 6 anos, ele está no primeiro ano escolar do ensino fundamental, ele tem diagnóstico de deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, tá? O período vai ser o primeiro semestre de 2025, a data que a gente elaborou esse material, tá? E qual é a data da próxima revisão. Então, isso é muito importante. A data que a gente elaborou e a data da revisão, tá? Nós vamos colocar, então, aqui um histórico e uma avaliação diagnóstica, tá? Então, aqui eu vou botar, por exemplo, um breve resumo das informações relevantes sobre os marcos do desenvolvimento dele, as terapias que ele faz, né, as necessidades que ele tem atual. Como é que eu vou descobrir isso, Luana? Fazendo uma entrevista com a família, seja pessoalmente ou escrito, pedindo essa informação para os pais, tá? A escola anterior, aí eu vou botar um pouquinho da experiência dele na educação infantil, a área que ele teve maior e menor desempenho, vocês estão vendo aqui, tá? A diferença da gente conseguir um estudo melhor sobre o aluno. Aí nós vamos para o tópico 2, avaliação funcional atual, que é o nosso ponto de partida. Como que tá a comunicação dele, tá? Por exemplo, comunica-se verbalmente com frases curtas, nomeia objetos e pessoas, responde a perguntas diretas com apoio visual, gosta de músicas e rimas. Então, vou botar o que ele já faz. Como é que é a interação social dele? Ele busca o professor para ajuda, ele observa colegas brincando, ele interage em atividades estruturadas com tema de interesse. Como é que é o cognitivo dele? Ó? Consegue parear figuras e cores, conta até 10 com apoio, identifica as letras do próprio nome, entende ordem simples, né? Como é que é a autonomia e o comportamento? Por exemplo, segue rotina visual com pouca supervisão, realiza higiene básica com apoio, mantém-se sentado durante 5 a 10 minutos com interesse. Tem interesse por... Aí eu vou colocar aqui o que ele gosta, qual é o hiperfoco dele no momento. Por exemplo, aqui tá dinossauro e meio de transporte. Então, é isso que ele está interessado no momento. Como é que é a motoricidade dele, fina e grossa? Consegue separar, pegar o lápis na mão ou não? Tem dificuldade? Ele corre, ele pula, gosta de massinha. Então, vocês estão vendo, gente, aqui todo o plano de ensino individualizado, a prof não vai ler tudo, tá? Por causa do nosso horário, que tá voando, que tá passando rápido, né? Mas o que a prof quer mostrar para vocês? Um modelo, tá? Um modelo. Então, gente, esse aqui é apenas um modelo que eu tô passando para vocês. É apenas um modelo. Que com certeza, gente, vocês com a criatividade que têm, conhecendo os alunos que vocês têm, vão poder adaptar melhor, tá? Então, vocês vão ver que ali nos objetivos e metas, nós temos o objetivo geral, tá? E ali foi colocado, promover a participação ativa do aluno no processo de alfabetização e desenvolver as suas habilidades de comunicação, autonomia e interação social, adaptando o currículo e ambiente escolar às suas necessidades.
Então, vocês percebem ali que nós temos um objetivo geral amplo, e depois nós temos as metas específicas, aquelas que eu falei para vocês, curto, médio e longo prazo, que são as metas SMARTs, tá? Mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizáveis. Como que a gente vai fazer isso? Colocando metas por números, tá? Por exemplo, meta 1. O aluno será capaz de identificar e nomear todas as letras do alfabeto, maiúscula e minúscula, com 80% de acerto, utilizando recursos visuais táteis, como cartela, alfabeto móvel, até a data. Então, eu vou colocar uma data. Até que data eu mensuro que eu vou conseguir fazer isso? Meta 2. O aluno será capaz de relacionar som inicial de palavra letra correspondente. Por exemplo, B de bola. Em 70% das tentativas, ou seja, de 10, eu quero que em 7 ele acerte, tá? Com o apoio do professor. E até a data, de novo, a questão da data, que é importante, que assim a gente mensura as coisas. Meta 3. O aluno será capaz de escrever o próprio nome e sobrenome copiando de um modelo como autonomia. Ou seja, de 4 tentativas eu quero que ele acerte, de 5 eu quero que ele acerte 4 até a data. Então, vocês veem que isso tudo, gente, vai mobilizando, ó. E aqui, ó, por que eu tenho que conhecer a individualidade do meu aluno? Aqui eu já coloquei, ó. O aluno será capaz de conhecer 5 palavras-chave do seu interesse, por exemplo, dinossauro, carro, associando a imagem correspondente. Em 90% das tentativas. Por quê, gente? Porque isso é uma coisa que ele gosta, que ele conhece, que provavelmente vai ser mais motivador para ele. Depois tem a área de comunicação e interação social, que eu quero promover também, a área da autonomia e do comportamento. Aí, como que eu vou estruturar isso? O que eu vou usar? Eu vou usar recursos visuais, rotina visual, apoio visual. Eu vou adaptar o ensino, vou dar instruções curtas e claras, vou usar material concreto, vou repetir várias vezes até ele aprender, vou dividir isso em tarefas, né? Vou fragmentar, vou dividir em tempos. Então, tudo isso, gente, aqui nós temos o nosso curso completo, tá? Um modelo de material de plano de ensino individualizado, que vocês vão poder olhar com mais calma, com mais atenção, os recursos necessários, ali tá tudo direitinho e completo a forma de avaliação, como que eu posso envolver a família, e aí depois a assinatura de todos os profissionais. Certo, gente? Então, esse aqui é um modelinho que a prof colocou, tá? E que lá no nosso curso completo, Educação Inclusiva na Prática, com certificado, vocês têm acesso, vão poder olhar, vão poder estudar mais, vão poder aprender, certo? E nesses minutinhos finais aqui da nossa aula de hoje, eu quero trazer para nós como que eu posso trabalhar a autoestima dos meus alunos e promover um ambiente inclusivo. O que vocês acham, gente? Como é que eu posso fazer isso? Na prática, como é que a gente pode fazer isso? O que vocês acham? Sinalizem aí para mim. Vocês já devem estar olhando que a prof colocou, né? Algumas dicas. Então, eu quero trazer para vocês isso de forma prática, tá? Como uma forma de poder ajudar vocês no dia a dia de vocês, de uma forma prática mesmo, tá? Então, como que eu posso promover uma autoestima em um ambiente escolar positivo? Sempre pensando, gente, tá? No emocional. Então, essas estratégias que a gente vai ver nesse momento são todas de cunho a trabalhar as emoções. Então, quando... Eu sei que a gente já falou, a professora Jéssica já deve ter falado em algumas aulas, mas quando a gente consegue promover, gente, de forma prática, os elogios, isso faz muita diferença. Tá? Isso faz muita diferença mesmo. Então, o desejo do meu coração é que vocês possam cada vez mais, tá? Elogiar. Não adianta a gente fazer um plano de ensino individualizado, super legal, super bacana, mas se quando eu alcanço um sucesso eu não elogio, eu não consigo trazer o meu aluno para perto, eu não consigo dar um tapinha nas costas e dizer
Ah, é isso mesmo, cara, como tu tá indo bem, como eu tô orgulhosa de ti, né? Quando eu não consigo fazer isso, gente, de nada adianta, tá? Já digo para vocês, de nada adianta. Se eu não conseguir fortalecer aquilo que o meu aluno tá conseguindo, de nada adianta, tá? Então a prof já traz isso para vocês na prática. Se eu não conseguir, de nada adianta. E o elogio, eu tenho que ficar puxando o saco do meu aluno? Não. Você tem que mostrar para ele que ele conseguiu, valorizar essa conquista, mesmo que pequena, junto com ele. Isso vai trazer toda a diferença. Tá? Isso vai fazer toda a diferença. Então é isso que a prof quer trazer para vocês. Tá? Que vocês possam entender isso. Ofereça um feedback construtivo. Então, assim, meu aluno errou, não conseguiu, a atividade que eu fiz não deu certo, mas foi também um pouquinho porque ele não se esforçou. Então, assim, mostre para ele aonde que ele não conseguiu, por que que ele não conseguiu. Não saia, já às vezes a gente tem mania de já sair ofendendo, enfim, já sair assim, adjetivando. Gente, vamos fortalecer a autonomia, vamos fortalecer o senso de pertencimento, vamos fortalecer isso de forma clara, mostrando, dando um feedback que realmente possa trazer uma construção e não que venha trazer a você perder tudo aquilo que você conquistou, certo? Muito importante estimular a participação ativa de todos. Então, se você puder estimular alguém a elogiar o seu aluno por você, alguém parabenizar por você, alguém fazer por você, melhor ainda, tá? Isso vai trazer ainda melhor participação de todos. Né? Alguém poder dizer, viu, prof, o João conseguiu, e você poder dizer, ele conseguiu, vai lá e fala isso para ele, vai lá e dá um abraço nele, vai lá e diz o quanto ele tem potencial, o quanto ele consegue. E assim, gente, vocês vão estar envolvendo todos. Todos vão ser participantes desse momento de comemoração. Promova a colaboração e trabalhe em equipe, todo mundo junto, todo mundo da sala. Ensine habilidades de resolução de problemas, então traga as histórias sociais, peça para que todos da turma se envolvam, dividam em grupo, coloque ali situações, histórias sociais problemáticas para que todos possam olhar, resolver e se engajar, todo mundo junto. Fomente a autoexpressão, então fale sobre as expressões faciais, fale sobre as emoções, introduza esses assuntos também dentro do contexto escolar. Pratique a escutativa. Lembra que a gente falou lá no início da aula, na dinâmica que a gente fez hoje, sobre a escutativa? Faça acontecer. Sempre na sua formação com seus alunos, estabeleça metas que sejam alcançáveis, não metas que vão te fazer entristecer, que vão te decepcionar, mas metas que realmente você possa alcançar. E assim você vai estar promovendo a inclusão, desenvolvendo atividades extracurriculares quando forem preciso e fazendo tudo acontecer de forma linda e prática. Gente, eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito para ir finalizando a aula de hoje, que diz que você é a inspiração que molda o futuro. O seu compromisso, o seu ensinar, o seu guiar, o seu despertar, ele é um farol que vai iluminar caminhos e vai transformar vidas, certo? Então, assim, nada que você faz é em vão. Você está semeando em terra fértil, em terra que dá frutos, certo, gente querida? Eu agradeço a oportunidade da aula de hoje, dessa semana que a gente teve. Já peço para que você possa colocar aqui nos comentários sugestão de tema da próxima semana. Não na próxima semana, mas a próxima que a gente for fazer, né? Que tema você gostaria de ver aqui? Qual assunto você sente falta que a gente aborde aqui no canal? 10.000K! O que você quer aprender aqui com a gente? O que você sente falta, assim? Vocês não falam sobre tal assunto. Ou vocês falaram há muito tempo atrás, falem de novo. Então, assim, escrevam aqui para que a gente saiba e a gente possa ir atrás, estudar, se capacitar para estar aqui trazendo esse conteúdo para você.
Não esqueça, clique no link, pergunte dos materiais, se inscreva no nosso curso completo, venha fazer o curso com a gente. Material, suporte, certificado de 80 horas ou mais, aceito em todas as instituições de ensino. Então, assim, venha aprender e estudar com a empresa que mais cresce na área da educação no Brasil. Semana que vem vamos estar lá no Paraná, em Santa Isabel, e vou tentar fazer stories, então se você não segue ainda a Psicom Educacional, vai para o Instagram, vê a gente no dia a dia, o que a gente está fazendo, onde a gente está. Então nós vamos estar lá no Paraná com os gestores, futuros gestores escolares agora, semana que vem. Dia 22 é o meu aniversário, depois dia 23 a gente vai e vai ser maravilhoso. Então, vai lá no nosso Instagram também, segue a gente lá, fica por dentro da onde a Psicom está e interage com a gente, tá bom, meus queridos? Um beijo no coração e um ótimo final de semana para vocês. Fui!